15 de julho de 1964. A maioria dos moradores da pequena cidade de Birubá não conseguiram desvendar o mistério ocorrido naquele dia, que continua aguçando a curiosidade de várias gerações. Certidão de óbito de Frederic Ernesto Braun, falecido em 15 de julho de 1964, devido à intoxicação por ácido de carbono, atestado pelo Dr. José Inocêncio de Farias. A vida dele eu posso contar um pouco porque eu convivi com a família. Ele nasceu em 1917 e faleceu em 64. Ele fechou a garagem, ligou o trator e ficou lá. E a morte dele foi assim muito lamentada, foi muito triste para a mãe dele. Ele, como era assim na época que começou a subir tudo, ali então ele aplicou um dinheiro que ele tinha em máquinas, um trator e um caminhão, e deixou esse assim parado, e todos os dias ele ia ligar para não enferrujar, né? E no dia da morte dele, ele tinha ligado o trator e foi se deitar na hora de meio-dia. Quando ele levantou, ele foi lá e a mãe dele depois achou ele deitado em cima do trator. Aí ela chamou às pressas o genro, que é o Dr. Friedrich. Ele foi correndo para socorrer e chamou todos os vizinhos, porque a garagem estava cheia de gás. Ele pegou um sarrafo e abriu as telhas para entrar ar, né? Porque ele já pegou, ele depois ficou assim toda pambe nas pernas, pegou o gás também, o Dr. Friedrich, né? E aí eles carregaram ele para cima, ele fez tudo para salvar, ele não conseguiu salvar, né? Lidar com um trator, o que o cara ia lidar com um trator fechado hermeticamente dentro de uma garagem? Eu tenho a impressão, assim, sem querer assumir nada, eu acho que foi um ato de vontade dele, soberana, né? Eles afirmaram, porque ele foi velado na sala da casa, que não é grande, né? Assim, como aqui também, né? Uhum. E ali então veio o pastor, e quando o pastor veio com o coral para cantar, aí o pastor empurrou assim, as pessoas que dessem lugar para o coral cantar, né? Aí saiu, então certamente alguém se ofendeu, que foi pedido para sair, né? Ele depois falou que eles mandaram todas as pessoas para fora para fazer então essa maldade, né? Quando nós chegamos lá na casa, então eles traziam para fora, né? Então nós fomos de a pé até no cemitério, e quando o pastor estava falando, né? E nesse tempo eles já pegaram para fechar o túmulo, né? E então nós fomos também para casa, né? Então meu marido perguntou o que tu acha, ele está lá dentro ou não? Então ele disse para mim ver, não. Sim, nós estávamos lá, ele levou, ele está dentro. Nós via tudo. Uhum. Só de noite nós não vi nada. A gente não pensa as coisas assim. Depois eles falaram as coisas. Eu estive presente quando ele faleceu, no dia em que ele foi colocado no caixão ali, mas isso dentro de casa, né? Depois eu tinha aulas também naqueles dias e eu fui voltar para casa e ele foi levado ao cemitério para ser colocado naquele sarcófago deles lá, né? Então dali onde é que nós morávamos, se enxergava bem no cemitério ali. E daí o meu patrão, que chegou de noite,
a olhar ali para o cemitério, que ele morava ali junto com nós lá, e que viu luz, um movimento por lá. Estava de noite schon, mas muito schon tarde para fazer fechar com cimento e das coisas em roda. Então ele disse, não vamos fazer amanhã cedo. A casa está aqui hoje ainda, onde é que ele morava. Tinha um cachorro policial. E no dia que ele faleceu, horas depois, não tinha mais o cachorro. Né? Não se pode confessar o que aconteceu com esse cachorro, mas a gente calcula que foi transferido. Um foi tirado e o outro foi encaixado de novo, nessa caixa que nós temos aqui no cemitério evangélico. O povo acha que não tem gente lá dentro. Que o velho Gustavo Schroeder, quando passava a massa em roda ali, né, ele disse que o cheiro não era de gente, era de cachorro. Dali uns dias o pessoal ia por lá, tinha um cheiro, sabe, mas um cheiro de uma pessoa morta, o bicho morto. Então as pessoas ficaram, sabe, em dúvida, coisa. Uma sepultura totalmente diferente a todas as outras, né? Quer dizer que isso é de estranhar, mas cada um tem lá as suas esquisitices, né? Agora, deduzir dali que ali foi sepultado uma outra pessoa, ou um animal até, isso é pescar no escuro, né? Nós não tivemos coragem de contar para a mãe dele, porque ela sofria muito a morte dele, né? E depois, quando ela ficou sabendo, ela chorou tanto, ela disse, bem, que bom seria se fosse verdade que ele estivesse vivo, né? Então é feio que saia assim, que as pessoas têm prazer de levar adiante um boato, uma mentira que não existe, né? Uma verdade que não existe, né? É uma coisa que não podia estar ali, né? Porque traindo o povo, né? Que isso não se sabe o que tem dentro, não deixam abrir, né? Então tem muita gente aí que tinha que sair essa caixa ali de cima, tirada ali de uma vez. Que assim mesmo ninguém sabe o que existe com isso, né? O que significa? Ele deu por morto nos Estados Unidos, né? Desaparecido, tudo. A Stephanie comunicou à polícia que ele tinha desaparecido, que daí deram por morto. Quando foi um belo dia, ele apareceu de novo, porque eles tinham uma vida meio complicada, não é? Um negócio assim. E ele, de uma hora para outra, foi embora, né? E não sabia onde é, e ela achou que... Porque os Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo, o cara vai, na hora para desaparece, vai dizer, caiu num rio aí, morreu e tudo. E ela comunicou às autoridades que ele tinha desaparecido, e eu acho que deram até por morto. Um belo dia ele apareceu lá, ou não sei aonde, eu sei que... E ele, assim como ele aparecia, daí um pouco desaparecia e tudo. Né? Isso foi a primeira vez que ele faleceu. Depois ele teve em Mato Grosso, né? Porque foi falado, um colega de aula dele, ele teve em Mato Grosso uma vez, e então num restaurante, hotel, uma coisa assim. Daí entrou uma pessoa, e ele estava olhando nessa pessoa, foi falado assim, né? Então essa pessoa disse, mas colega de aula, Fritz Franco, como é? Tu está andando por aí? Passou sem ligação, nem bom dia, nem para tarde, não disse pro cara aquele, né? Assim foi falado. E foi entrando,
subiu no segundo andar e depois voltou de novo. Voltou de novo, passou naquele colega de novo. Então, tu quer dizer que eu sou Fritz Braun e essa conversa já chispou, rapou o pé. Mas o mais triste foi que depois saiu o boato que ele não tinha morrido. Já saiu um boato e isso já tinha, essa conversa já andou pela cidade toda até que eu fiquei sabendo, né? Anos antes, ou meses antes dele vir para cá, já se colocou o baú aquele lá. Bom, esse caixão aí foi trazido muitos anos antes dele morrer. E quando ele veio da Norte América, ele mandou fazer isso e